Pois bem, então vamos prosseguir agora, depois desse período que nós estamos vendo de uma decadência doutrinária, moral, espiritual terrível, ok? Esse período, essa igreja, claro, além das heresias que nós já vimos, ela está afirmando o que a igreja de Roma afirmou em outros momentos da história, que ela tinha primazia sobre as outras igrejas, ok? E claro, como o imperador vai tornar a igreja de Roma muito rica, ela vai realmente acreditar que ela tinha primazia, mas estão enganados, né? Tanto que eles terão que perseguir as outras igrejas para sobreviver. Bom, o item 4 dessa lição 3 diz: o rio de doutrinas falsas. Com o fim da perseguição e a organização da Igreja Imperial, será organizada uma igreja para o Império Romano, chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Para a linha de interpretação historicista do Apocalipse, o momento da organização da Igreja Católica por Constantino é também o momento do cumprimento da visão apocalíptica em que João viu o dragão lançar águas como um rio para tragar a mulher, que é o povo de Deus, né? Está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. A água enviada pela serpente é uma forma deturpada da palavra de Deus. A água é símbolo do poder purificador da palavra. Por isso, não havia medida para a pia da purificação no tabernáculo. Por isso, a Bíblia não fala da criação da água em Gênesis. Se você ler lá, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, ou estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então fala da criação do céu, da terra, mas não fala da criação da água. O surgimento da água, até hoje, é uma interrogação para a ciência. Até alguns anos atrás, a ciência dizia que a água do planeta Terra, ela veio a existir aqui na Terra através dos meteoros, dos cometas, né? Que acabavam passando aqui na Terra e traziam água, mas eles acabaram enviando uma sonda, acho que foi no ano de 2009, depois eu confirmo para vocês. Essa sonda pousou em um cometa, recolheu a água que existe lá no cometa, né? E trouxe para a Terra. E quando eles trouxeram essa água congelada, porque o cometa, aquela cauda que você vê do cometa, na verdade, ele está se aproximando do Sol, então ele está descongelando e está evaporando e jogando aquele vapor de água no espaço, né? Bom, quando eles trouxeram a água para a Terra, eles viram que, na verdade, a água do cometa é totalmente diferente da água que existe aqui na Terra. Não existe explicação científica aceitável para explicar a quantidade de água que existe aqui na Terra. Ou seja, tem que ter sido uma interferência fora o que eles chamam de Big Bang. A teoria do Big Bang, eu já falei para vocês, da forma como ela descreve, faz sentido a descrição do Big Bang. E os cientistas sérios, eles dizem que não sabem o que existia antes do Big Bang, eles sabem que o universo começou. Então o Big Bang, eles dizem, não é uma teoria sobre a origem do universo, é uma teoria sobre o movimento do universo. Tem um documentário sério, interessante no YouTube, que eu recomendo a vocês. Além do universo, Big Bang, além do universo. Eu já até recomendei em outras aulas a vocês. Então, a água, ela tem essa simbologia, por isso a Bíblia não fala, né, da origem da água, tá ok? E prossegue. Mas a serpente lançará um rio, ou seja, uma grande quantidade de doutrinas erradas para atingir
o povo de Deus, ok? Seja Israel e a igreja. As doutrinas erradas estão se proliferando em Israel. Um israelita chamado Israel Finkelstein, autor do livro A Bíblia Não Tinha Razão, afirma que o êxodo não aconteceu. E esta história foi escrita por motivos políticos, muito tempo depois, ou seja, a história do êxodo, a história da Bíblia é tudo uma história inventada. O rabino David Volpe, considerado o rabino mais influente nos Estados Unidos, diz celebrar a Páscoa mesmo acreditando que o êxodo não aconteceu. Ou seja, aqueles que ensinam a Bíblia em Israel, no caso desse rabino, ele não acredita mais. O fato de aparecer serpente, não dragão, para representar Satanás, nos indicam que haverá uma ação semelhante à ação da serpente com Eva no Éden. Assim como a serpente se opunha à palavra de Deus, afirmando que Eva não morreria, ela também vai se opor à palavra de Deus nesses últimos dias. Assim como a serpente ofereceu a Eva uma condição superior, dizendo que seriam como Deus, o anticristo oferecerá a Israel e a igreja, né? Vamos dizer, coisas semelhantes. Heresia, né? A segunda metade da grande tribulação será um período de extrema proliferação de heresias. As águas também simbolizam o inimigo combatendo a casa do servo de Deus. Jesus Cristo disse que as águas combatem a casa do servo de Deus, Mateus 7,25, mas ela não cai. As águas lançadas pela serpente representam combate de todos os tipos, sejam doutrinários ou por guerra física, mas principalmente doutrinário, né? O termo arrebatar nesse texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 15, é tradução do termo grego potamorfóretos, que seria melhor traduzido por arrastado pela enxurrada, ou devastado por uma correnteza, ou ainda afogado nas águas. O texto retrata a tentativa do dragão e da Babilônia apocalíptica de levar o povo de Deus, simbolizado na mulher, à corrupção doutrinária. Né? Então, nós sabemos que hoje a Igreja Católica ela lidera esse trabalho. A Igreja Católica ela liderou esse encontro que teve agora no dia 13 de novembro lá no Monte Sinai. A Igreja Católica ela está liderando o trabalho de união das igrejas. E tem igrejas evangélicas que estão aceitando participar disso. Lembre-se que o Papa, quando esteve no Rio de Janeiro, ele entrou numa Assembleia de Deus. Ele rezou o Pai Nosso com o pastor da igreja. Foi aqui no Rio de Janeiro. E há pouco tempo também teve um pastor da Assembleia de Deus que foi lá no Vaticano. Então isso tudo faz parte desse projeto de enganar a Igreja de Jesus e fazer essa união das igrejas, porque a Igreja Católica está chamando todas as religiões, dizendo que eles estão em busca de um novo humanismo. Nós sabemos qual é o humanismo que ele está praticando, né? É o humanismo preparando o mundo para o anticristo. O comentário prossegue. O termo fizesse nesse texto é tradução do termo grego poieo, e segundo o dicionário Strong, pode ser traduzido por fazer, formar ou modelar, de onde se conclui que a mulher está assentada sobre as águas lançadas pela serpente com a finalidade de arrastar a verdadeira igreja por uma enxurrada de heresias e modelar conforme as palavras da serpente. Esse é o significado. Ok? Bom, prosseguindo, o item 5 aqui do material didático diz: quando ocorre a separação entre a verdadeira igreja e a igreja pagã? Bom, verdadeira igreja eu coloquei com letra maiúscula, falando da igreja de Jesus.
com essa igreja pagã, desculpe, que Constantino está organizando. O comentário diz: antes da perseguição de Diocleciano, as igrejas mantinham certa separação doutrinal e administrativa. Essa separação permanecerá mesmo depois da igreja que estava na cidade de Roma receber o poder das mãos de Constantino. Bom, o que significa essa separação doutrinal e administrativa? As igrejas sempre foram independentes, tá ok? As igrejas anabatistas, que elas vão começar a fugir da igreja católica agora, ok? Elas sempre tiveram um sistema chamado congregacional. As Assembleias de Deus seguem um sistema congregacional, em que a congregação ela tem o poder de decisão. As Assembleias de Deus fugiram um pouquinho desse sistema quando elas começaram a criar o sistema de congregações. O certo das Assembleias de Deus era criou o sistema de congregação, as congregações conseguiram assim uma autonomia administrativa, né? Já tem capacidade de sobreviver. O certo é a igreja conceder autonomia. Nem todas as igrejas fazem isso, ok? Mas historicamente a igreja cristã ela sempre manteve uma autonomia administrativa e doutrinária também, ok? Não havia essa liderança, uma igreja que controlava outras igrejas, como a igreja católica quer fazer parecer na história, ok? Não havia. Esse sistema de uma igreja controlando outras nasce com a igreja católica, nasce com Constantino, tá bom? E hoje ela quer controlar as outras igrejas, mas a verdadeira igreja de Jesus não vai cair nessa mentira. O comentário prossegue: Constantino ordenará a reconstrução de todas as igrejas destruídas e oferecerá grandes ofertas para essa igreja, que se tornará rica e poderosa. Em pouco tempo estará perseguindo as outras igrejas. A igreja que mais enfrentará a perseguição da igreja que estava em Roma e que tinha o apoio do imperador era a igreja pentecostal Nova Profecia, que também eram chamados de rebatizadores ou anabatistas. Neste período da história, a Igreja Católica denomina essa igreja opositora de donatistas. Ou seja, a Igreja Pentecostal Nova Profecia, nós encontramos ela lá no 2º século, no início do 3º século da era cristã. Agora, no 4º século, com essa perseguição, vai se destacar um pastor, um homem, chamado Donato. Esse pastor, ele vai se opor e vai até enfrentar Constantino, acabará perseguido. A Igreja Católica diz que essa era a igreja donatista. Nunca existiu igreja donatista. Depois ele vai encontrar outra igreja, vai chamar de valdenses. Nunca existiu igreja valdense. Existiu uma igreja cristã verdadeira, fugindo da Igreja Católica, que a Igreja Católica vai dando nome de homens para, de uma certa maneira, denegrir a imagem dessa igreja, dizendo que ela era seguidora de homens. Mas isso é mentira, tá ok? O comentário prossegue. A igreja pagã será formada dos bispos traditores, como Eusébio de Cesareia e Silvestre, que será chamado de Papa Silvestre I. A igreja cristã será formada dos bispos que fugiram para não serem mortos pela perseguição. Ou seja, estavam vivendo em cemitérios e nas montanhas. A igreja pagã se tornará rica, poderosa e perseguidora. A igreja cristã fará oposição a essa igreja organizada por Constantino e sofrerá perseguição.